então vamos lá, Douglas Braga aqui, eu vou falar hoje sobre como otimizar a estratégia para caber dentro do seu capital. Então vamos supor que você tem um capital baixo para começar a operar. Né? Você tem R$1.000. Se você tem R$1.000, o importante é que a ideia, a estratégia que você vai operar no backtest represente um histórico, um rebaixo de saldo de menos R$300. Né? Então a gente está falando aqui de pelo menos no mínimo, né, 30% de rebaixo de saldo. Né? Poxa, mas se eu tenho um rebaixo de saldo de R$300, então de repente eu vou operar com R$600. Você pode fazer isso, mas se no backtest a tua estratégia rebaixou 30% do saldo, no futuro pode ser que ela rebaixe mais. Então é importante, é interessante você ter um lastro, né? Um lastro para que a tua estratégia possa rodar no novo ciclo. Né? Porque o ciclo muda, a estratégia pode continuar lucrativa, mas a volatilidade do ativo pode aumentar. Então é importante você ter um lastro. Então eu colocaria aqui para R$1.000, então, 30% rebaixo de saldo, né? Mais uns 30% aqui de um capital adicional para lastro, né? Então, se você tem uma estratégia que rebaixa 30% de saldo, é importante ter aqui um lastro a mais, né? Então, eu estou dizendo aqui que eu suporto que essa minha estratégia agora, se ela rebaixar até 60% do saldo, eu deixo ela rolar, né? Isso é um gerenciamento de risco. Porém, eu tenho uma estratégia que ela necessita de R$10.000 para operar, né? Vou dar uma outra cor aqui, amarelo. Então ela necessita de R$10.000 para operar, né? E ela tem um rebaixo de saldo de R$3.000, porque é 30%. Então, se eu tenho só R$1.000, e essa estratégia é muito boa, porque de repente, dos 10 mil que eu coloco nessa estratégia, no backtest está me dando ali, sei lá, 30 mil no final do ano de lucro, né? Então é muito lucrativa essa estratégia. Então eu quero participar disso. Mas eu não tenho lastro, né? Eu não tenho dinheiro, eu tenho só R$1.000 para operar. Então, uma ideia. Sempre lembrando que aqui a gente está falando de trade quantitativo. Então, tudo que a gente for fazer aqui de ajuste, tem que olhar levar em consideração o backtest e as quantidades. Né? Então, uma ideia é operar no melhor dia da semana. Se é uma estratégia muito lucrativa, em geral tem um dia da semana onde ela é mais lucrativa, né? Onde ela é mais lucrativa. Então, poxa, de todo lucro, a segunda-feira é sempre melhor. Então eu vou operar só de segunda-feira. Opero uma vez por semana, reduzo o meu risco e adapto o meu capital à estratégia utilizando sempre o melhor dia. De repente, é o melhor dia de lucro, mas é o pior de rebaixo de saldo. Então, de repente, o melhor dia da semana não é o mais lucrativo, mas o que rebaixa menos saldo. Então, pode ser o mais lucrativo ou o que tem menos rebaixo de saldo. Se eu puder optar pelo mais lucrativo, melhor, né? Mas se meu dinheiro não couber porque rebaixa muito saldo, tenho que optar por um dia que rebaixa menos saldo. Né? Uma outra estratégia também é utilizar o melhor horário.
horário. Melhor horário. Por quê? Porque se eu descubro o melhor horário para essa estratégia, será que é melhor operar ela de manhã, à tarde, né? Porque se eu estou falando de uma estratégia quantitativa, são eventos que acontecem a qualquer momento. A gente sabe que o mercado ele tem mais volatilidade de manhã, porque o mercado abre, a segunda-feira tende a se movimentar mais, né? Então, mas cada estratégia ela vai aproveitar uma oportunidade ou várias oportunidades ao longo de um ciclo, né? Então, eu posso escolher o melhor horário. De repente, eu posso juntar o melhor dia com o melhor horário. Rodo o backtest, verifico se o meu rebaixo de saldo está dentro daquilo que eu posso suportar de rebaixo de saldo, né? Se eu tenho um lastro, caso para rodar essa estratégia no próximo ciclo, considerando que ela pode aumentar o rebaixo de saldo do período, né? Supondo que vai ser um ano mais volátil, etc. Então o rebaixo de saldo pode aumentar, né? E aí sim eu ponho essa grana para rodar essa estratégia, sabendo que ela vai operar pouco, que ela opera de segunda-feira, né? Que ela só opera de segunda-feira de manhã, né? E que eu tenho aqui dentro de um backtest todos os cenários validados para garantir que o meu dinheiro vai suportar esta operação. Como que eu gerencio o risco disso, né? Eu vou olhar o backtest e vou analisar os ganhos e perdas do dia, né? Eu vou ver o quanto ele ganha num dia, o quanto ele perde num dia. Eu vou analisar ganhos e perdas da semana e do mês, né? Do ano também. Então, do ano. E com base nisso, eu defino as minhas metas. Qual é a minha meta diária, né? Então, vamos supor que essa estratégia aqui, ela rodou só de segunda-feira de manhã e a meta diária é R$500. Então, eu vou colocar aqui. Quando bater R$500, eu deixo de operar, eu paro de operar. Então, o robô ele tem que estar programado para parar de operar. Aí, qual que é a meta da semana? De repente, a meta da semana é 1.000. Né? Porque tudo bem que eu operar só de segunda-feira aqui, né? Então a meta da semana nesse caso não faria muito sentido, mas eu posso ter a meta do mês. Então, a meta do mês é 1.000, né? Porque ela ganha um, perde outro, ganha dois, então no ciclo do mês a minha meta é 1.000, né? Porque eu validei no meu backtest que no mês ele ganha no máximo R$1.000. Então quando bater essa meta eu saio da operação, né? E a meta do ano? Eu fiz o meu backtest aqui, vou colocar R$1.000 e a meta dessa estratégia é ganhar, sei lá, 2.000 com ela, né? Então bateu 2.000 no ano, encerra a operação, sai fora com lucro. Por quê? Porque se bateu 2.000, significa que a estratégia ela chegou no seu limite de ganho. A tendência dela é começar a cair, né? Depois ela vai voltar a subir? Vai voltar a subir. Mas se ela atinge um limite de ganho, o que as pessoas costumam fazer aqui? Aumentar a quantidade de contratos. Ah, eu tenho R$1.000, fiz R$1.000 de lucro, aumenta a quantidade de contratos. Mas não percebeu que eu estou aumentando a quantidade de contratos bem no topo aqui da estratégia, né? Onde mais está ganhando lucro. Então a tendência, quando a estratégia lucrou muito, atingiu certos patamares, é começar a cair. Então aqui eu ganhei R$1.000 por operação, comecei a perder 2 por operação, por mais que em termos de pontos eu não estou perdendo tudo que eu investi, mas se eu aumentar a quantidade de contratos eu vou devolver todo o meu dinheiro. Então, aumento de contratos em estratégia é uma discussão posterior que a gente pode ter, né? Então, o recomendável aqui, inicialmente, para você que é iniciante, que ainda não tem tanta experiência com trade quantitativo, quando chegar numa meta, não aumente a quantidade de contratos, porque se a sua estratégia bateu a meta, significa que existe uma tendência dela começar a cair. E aí cair perdendo mais do que ganhou, você vai devolver todo o dinheiro para o mercado e não vai conseguir voltar para o jogo logo em seguida. Então, bateu a meta, sai fora. Tá joia? É isso aí. Mais um vídeo sobre gerenciamento de riscos e como adaptar a tua estratégia ao capital que você tem para operar.
Uma outra dica também é, se você tem muito capital para operar, né, você pode começar com menos contratos. Então, eu comecei com um contrato, né, bateu a meta, continua operando, por exemplo. Quando ele bateu o rebaixo de saldo aqui, o próximo de um rebaixo de saldo, que eu sei que a estratégia vai voltar a lucrar, aí eu aumento a quantidade de contratos. Né? Aumento a quantidade de contratos e defino um stop aqui da estratégia para não devolver o dinheiro. Né? Então, se eu ganhei R$1.000, eu posso aumentar a quantidade de contratos. A hora que ele desceu aqui, eu posso aumentar a quantidade de contratos, mas limitando uma perda aqui para manter parte do lucro que eu tive. Então, essa é uma ideia. Se você tem muita grana, só aumente contratos quando a estratégia estiver em baixa. Tá joia? Também, quando estiver em começo de ciclo, somente em contratos em começo de mês, por exemplo, começo de semana, né? Trimestre. Então, olha para a estratégia, vê qual é a volatilidade dela, e aí você define começos de ciclos para aumentar a quantidade de contratos com consciência de que esse aumento de contratos ele pode também, numa eventual perda, você vai perder mais do que você ganhou anteriormente e zerar, devolver todo o dinheiro que você ganhou. O ideal é ter uma estratégia, colocar o dinheiro e ir até o final do ciclo e só aumentar quantidade de contratos em momentos em que você tem segurança, porque você olhou para o seu backtest, você tem segurança que você pode aumentar. Você sabe que a lucratividade baixou aqui, então eu vou aumentar a quantidade de contratos, porque agora eu sei que começa a subir. Coisas desse tipo. Tá bom? É isso aí. Mais um vídeo sobre gerenciamento de riscos e adaptação do capital à estratégia. Obrigado.